Ela acreditou que amor era adaptação, que ceder era maturidade, que silenciar sentimentos era o preço para não ficar sozinha. No começo, parecia cuidado. Depois virou vigilância. E quando percebeu, já não reconhecia a própria voz nem as escolhas que fazia sem pedir permissão. Não houve gritos, nem agressões visíveis. Houve silêncios longos demais, desculpas repetidas, culpa plantada com delicadeza. Houve a sensação constante de estar errada, mesmo tentando fazer tudo certo. Amar passou a significar diminuir-se, e ela achou que isso era normal. O dia em que tudo mudou não veio com um fim dramático, mas com um espelho. Ali, ela se viu cansada, apagada, pedindo afeto como quem pede desculpa por existir. E entendeu algo assustador. Estava desaparecendo dentro de um relacionamento que chamava de amor. A fuga não foi planejada, foi necessária, sem dinheiro, sem certezas, apenas com coragem. O mundo lá fora parecia grande demais, mas ficar tinha se tornado pequeno demais para suportar. O medo veio junto, mas pela primeira vez não a impediu de seguir. O depois não foi libertador. Foi vazio, dúvida, solidão. Reconstruir-se exigiu aprender a ficar sozinha, a confiar de novo nas próprias sensações, a impor limites mesmo com a voz tremendo. Não foi bonito, foi real. E foi ali que ela aprendeu. Amor não prende, não controla, não diminui. Amor não exige correntes. Amar de verdade começa quando você não precisa desaparecer para ser aceita. No início, ninguém chama de abuso. Chama de cuidado, de zelo, de amor intenso. Foi assim que Helena aprendeu a traduzir os primeiros limites impostos por Daniel. Ele perguntava onde ela estava, com quem falava, por que demorava a responder. Dizia que era medo de perdê-la. E Helena, criada para acreditar que amor exige concessões, confundiu atenção com proteção. Helena era professora, gostava de livros sublinhados a lápis, de caminhar sem destino e de silêncios que não pediam explicação. Daniel era carismático, intenso, dono de uma presença que ocupava os espaços antes mesmo de chegar. No começo, isso a fazia sentir-se escolhida. Depois, começou a fazê-la sentir-se observada. Ele elogiava um vestido, e na mesma frase, sugeria outro, mais adequado. Ria enquanto dizia, como quem oferece ajuda, mas guardava a expectativa de ser obedecido. As mudanças vieram em doses pequenas. Comentários que pareciam brincadeiras. Conselhos que soavam como ordens. Helena passou a revisar mensagens antes de enviar, a ensaiar respostas, a medir o próprio entusiasmo. Ria menos. Falava menos. Existia menos. O amor, que deveria aquecer, começou a arder como febre baixa, constante, difícil de ignorar. Havia dias bons, e eram eles que confundiam. Flores depois de discussões, pedidos de desculpa com promessas amplas demais. Daniel dizia que exagerava porque se importava. Helena acreditava porque precisava acreditar. Admitir o contrário significaria admitir que estava se perdendo dentro de algo que chamava de amor. Com o tempo, ela trocou espontaneidade por paz temporária. Aprendeu a antecipar humores, a evitar assuntos, a ceder antes do conflito. Quando sentia desconforto, culpava-se. Quando se sentia pequena, dizia a si mesma que era fase. A linha entre quem ela era e quem ele esperava tornou-se difusa. Naquela casa, Helena começou a ocupar menos espaço e chamou isso de maturidade. Chamou de compromisso, chamou de amor. Aos poucos o relacionamento foi ganhando a forma de uma gaiola sem grades aparentes. Daniel não proibia, orientava, não exigia, sugeria. Era sempre um tom baixo, uma frase calma, como quem sabe o que é melhor. Helena demorou a perceber que já não escolhia por si, apenas concordava. As roupas passaram por um filtro invisível. Algumas eram expostas demais, outras
Chamavam atenção desnecessária. As amizades também. Daniel não dizia que não gostava de certas pessoas. Dizia que elas não gostavam dela, que falavam demais, influenciavam mal. Helena, querendo preservar a paz, começou a recusar convites. Não por convicção, mas por cansaço. Tudo o que faço é por você. Ele repetia, com a convicção de quem acredita nisso. E ela se sentia ingrata por duvidar. Aprendeu a pedir desculpas por emoções legítimas, a explicar risos, atrasos, vontades. Quando se chateava, questionava a si mesma antes de questioná-lo. A culpa se tornou hábito. O mundo foi ficando estreito. Helena percebeu que pensava 2 vezes antes de contar histórias do dia, com medo de reações imprevisíveis. Passou a omitir detalhes, depois fatos inteiros. Mentia não para enganar, mas para sobreviver ao clima constante de tensão. A vigilância já não vinha apenas dele, estava instalada dentro dela. As amigas se afastaram sem confronto. Não houve briga nem despedida, apenas o desgaste silencioso de quem não sabe mais como ajudar. Helena sentia vergonha de defender o indefensável e, ao mesmo tempo, medo de ficar sozinha. O isolamento parecia consequência natural, não uma escolha imposta. Em casa, Daniel ocupava os espaços com facilidade. Suas opiniões eram sempre definitivas, seus sentimentos urgentes. Os de Helena tornaram-se secundários. Quando ela discordava, ele se fechava ou se magoava profundamente, fazendo-a sentir-se cruel por insistir. O amor virou um campo minado, onde ela aprendia a pisar com cuidado. Aos poucos, Helena começou a confundir controle com cuidado, ciúme com interesse, vigilância com proteção. Acreditou que amar era se adaptar, que ceder era prova de maturidade, que desaparecer um pouco era preço justo para manter o vínculo. A gaiola não tinha portas trancadas. Ainda assim, ela já não sabia como sair. O estalo não veio com um tapa, veio com o silêncio. Depois de uma discussão banal, uma frase atravessada, um desacordo pequeno demais para justificar tamanho castigo, Daniel decidiu não falar com Helena. Não explicou, não anunciou, apenas se fechou. O silêncio dele ocupou a casa como uma névoa densa. No primeiro dia, Helena tentou agir normalmente. Preparou o jantar, comentou algo sobre o trabalho, fez perguntas simples. Recebeu respostas monossilábicas ou nenhuma resposta. No segundo dia, começou a se desculpar sem saber exatamente pelo quê. Reviu cada palavra dita, cada gesto, procurando o erro que justificasse aquela ausência calculada. No terceiro dia, já não pedia explicações, pedia afeto. Mandou mensagens longas, cuidadosas, cheias de responsabilidade emocional. Prometeu melhorar, prometeu ter mais cuidado, prometeu mudar. A cada mensagem ignorada, sentia o peito apertar, como se estivesse sendo apagada pouco a pouco. Foi então que percebeu. Estava implorando pelo mínimo, não por amor, mas por reconhecimento. O silêncio não era distância, era punição. Uma forma eficaz de fazê-la duvidar de si, de seus sentimentos, de sua legitimidade. Naquela noite, Helena se trancou no banheiro e sentou-se no chão frio. Chorou em silêncio para não incomodá-lo. Quando se levantou, encarou o espelho. A mulher refletida tinha os olhos cansados, os ombros curvados, a expressão de quem pede permissão para existir. Ela tentou lembrar quando tinha começado a ter medo do próprio tom de voz. Ali, algo se rompeu, não de forma dramática, mas definitiva. Helena entendeu que tinha se perdido dentro de um relacionamento onde o amor era condicionado, onde errar significava ser excluída, onde existir exigia constante vigilância. Ela não estava apenas triste, estava ausente de si mesma. E pela primeira vez, essa constatação doeu mais do que a ideia de ficar sozinha. Helena não planejou a fuga como quem organiza uma mudança. Não houve listas nem datas marcadas.
Houve um acúmulo silencioso de pequenos medos, até que permanecer se tornou mais perigoso do que partir. A decisão nasceu numa madrugada sem sono, quando o teto parecia esmagá-la e o ar faltava. Levantar-se foi um gesto mínimo. Ir embora, um salto no escuro. Ela esperou Daniel sair para o trabalho. O som da porta fechando foi seco, definitivo. Com as mãos trêmulas, colocou numa mochila o essencial: documentos, uma muda de roupa, o carregador do celular e um caderno antigo onde ainda escrevia quando acreditava em si. Deixou para trás os objetos que um dia chamara de lar. Não por desapego, mas por urgência. Ao atravessar o corredor, sentiu culpa. Culpa por não avisar, por não explicar, por não tentar mais uma vez. A culpa veio acompanhada da velha pergunta: e se eu estiver exagerando? A resposta não apareceu em palavras, mas no corpo, o coração acelerado, o estômago revirado, a certeza física de que ficar significava adoecer. Na rua, o mundo parecia grande demais. O barulho dos carros, as pessoas apressadas, a luz da manhã, tudo a atingia com força. Helena caminhou sem rumo por alguns quarteirões até sentar num banco de praça. Respirou como quem aprende de novo. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém observava seus passos. O telefone vibrou. Mensagens de Daniel começaram a chegar, primeiro confusas, depois indignadas, por fim carregadas de uma doçura tardia. Promessas surgiram como flores fora de época. Helena leu tudo sem responder. Não era frieza, era sobrevivência. Entendeu que explicar seria abrir uma porta por onde ela já não podia voltar. Acolhida por uma conhecida distante, Helena passou a primeira noite em um quarto emprestado. Deitada, ouviu os próprios pensamentos em volume alto. O medo não tinha ido embora, apenas mudara de forma. Agora vinha misturado com uma estranha sensação de alívio, quase culpa por sentir-se mais leve. Ela chorou pelo que perdeu e pelo que ainda não sabia como reconstruir. Chorou pela versão de si que ficou para trás. Mas entre soluços, percebeu algo novo. A dor já não vinha acompanhada de silêncio imposto. Era dela, e isso fazia toda a diferença. A fuga não a tornou livre naquele instante, mas devolveu-lhe o primeiro passo. Depois da fuga, Helena descobriu que o silêncio também podia ser ensurdecedor. Não o silêncio imposto por Daniel, mas o vazio que surge quando o corpo relaxa depois de muito tempo em alerta. Os dias seguintes não trouxeram alívio imediato. Trouxeram uma espécie de suspensão, como se o mundo tivesse parado, esperando que ela aprendesse a existir fora da dor. As manhãs eram as mais difíceis. Acordava sobressaltada, procurando sinais de perigo que já não estavam ali. O quarto emprestado parecia pequeno demais para seus pensamentos. Às vezes, sentia falta da rotina que tanto a sufocara. A mente insistia em romantizar o passado, editando as memórias como quem corta as partes mais duras de um filme. Helena se perguntava se havia exagerado, se não deveria ter sido mais paciente, mais compreensiva, mais forte. A liberdade recém-conquistada vinha acompanhada de um julgamento interno implacável. Era como se Daniel ainda estivesse ali, agora usando a própria voz dela para questioná-la. O corpo, porém, não mentia. Aos poucos, a respiração se aprofundou. As dores de cabeça diminuíram. O apetite voltou em pequenos gestos. Um café tomado com calma, uma fruta descascada sem pressa. Eram sinais discretos, quase tímidos, de que algo começava a se reorganizar por dentro. Sem trabalho fixo e com pouco dinheiro, Helena sentia o peso da insegurança prática. Dependia da gentileza alheia, e isso a envergonhava. Crescera aprendendo a não dar trabalho, a não pedir demais. Agora precisava aprender o oposto, aceitar ajuda sem se diminuir. À noite escrevia no caderno que levara consigo. Não escrevia para entender, escrevia para não explodir. As palavras saíam tortas, repetitivas,
às vezes raivosas. Outras vezes eram apenas listas do que conseguira fazer naquele dia. Levantar da cama já era uma vitória silenciosa. Helena compreendeu lentamente que sobreviver não era um ato único, heróico. Era uma sequência cansativa de pequenas decisões. Ficar, respirar, não voltar, repetir. O grito tinha ficado para trás. O que vinha agora era o trabalho árduo de preencher o vazio sem se perder outra vez. A reconstrução não começou com grandes decisões, mas com hábitos mínimos. Helena encontrou um trabalho temporário que pagava pouco, mas lhe devolvia algo precioso, a sensação de utilidade. Dobrar roupas, organizar prateleiras, sorrir para desconhecidos, tarefas simples que a mantinham ancorada no presente. Cada turno era uma prova silenciosa de que ela ainda funcionava. Alugou um quarto pequeno depois de semanas dependendo de favores. O espaço era quase vazio, um colchão no chão, uma mesa improvisada, uma janela que deixava entrar a luz da manhã. Ainda assim, aquele quarto era seu. Ninguém opinava sobre horários, roupas ou silêncio. A solidão ali não era punição, era território neutro. As noites continuavam difíceis. Às vezes, Helena sentia a urgência de ligar para Daniel, não por amor, mas por hábito. O corpo ainda buscava o conhecido, mesmo que ele tivesse doído. Nessas horas, ela se sentava no chão, encostava as costas na parede e esperava a onda passar. Aprendeu que recaídas também faziam parte da cura. Começou a frequentar um grupo de apoio indicado por uma assistente social. No início, apenas ouvia. As histórias alheias eram assustadoramente parecidas com a sua. Percebeu que não estava quebrada, estava ferida. Nomear o que viveu trouxe alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por reconhecer padrões, a ficar sozinha sem medo. As recaídas existiam. Às vezes, sentia vontade de voltar, não por amor, mas por hábito. Aprendeu a esperar essas ondas passarem. Com o tempo, vieram os limites. Dizer não ainda dava medo, mas o mundo não desabava. Quando Daniel tentou contato novamente, Helena apagou a mensagem sem responder. Percebeu que não precisava explicar tudo para ser válida. Ela ainda não sabia exatamente o que era amor saudável, mas sabia com clareza nova o que não aceitava mais. Pela primeira vez, amar começou a significar não se prender, não se diminuir, não se perder. Helena seguiu em frente sem correntes, não porque deixou de ter medo, mas porque aprendeu a não deixar que ele decidisse por ela. Helena não saiu ilesa. Levou marcas invisíveis, silêncios que ainda ecoavam em dias distraídos e um cuidado novo ao oferecer o coração. Mas levou algo maior, a si mesma de volta. Aprendeu que amor não exige encolhimento, não cobra desaparecimento, não se sustenta no medo. Amor não é teste constante, nem prisão disfarçada de cuidado. Amor é espaço, é escolha, é presença sem vigilância. Ela seguiu em frente sem promessas grandiosas, apenas com a certeza íntima de que nunca mais aceitaria viver acorrentada a quem chamava controle de afeto. Não buscava mais alguém para salvá-la. Tinha aprendido a se sustentar. E ao olhar para trás, não viu fracasso. Viu coragem, porque às vezes o maior ato de amor não é ficar. É ir embora e não se perder outra vez. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que amor não é prisão. E se você já precisou escolher entre ficar ou se salvar, este espaço também é seu.